Bom dia, meus queridos irmãos, quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando, irmãos, do nosso Deus e Pai, a alegria de sabermos que nesta manhã nós já acordamos, respiramos e podemos interceder por aqueles que estão sofrendo num leito, sofrendo a perda de um ente querido por causa desta Covid. E não só da Covid, mas tantas outras mortes que ocorrem e têm levado pessoas queridas, pessoas que nós amamos. Alguns nós até nos alegramos, pois sabemos que são salvos em Cristo Jesus e estarão com o Senhor, estão com o Senhor nos céus. Outros nós não sabemos, amigos, até mesmo familiares, que não sabemos a decisão que tomaram e isso entristece muito os nossos corações e nos leva mais e mais à responsabilidade de evangelizarmos e de falarmos do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou preparando uma mensagem sobre tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Todo salvo em Cristo sabe que seguir a Cristo é um imperativo. Tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor. Eu gostaria de fazer a leitura do texto aqui de João, para que nós possamos ter uma melhor compreensão de onde nós queremos chegar. O texto é João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, a leitura desses versos de João 6 faz com que nós pensemos um pouquinho sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, ele escolheu os 12, separou, escolheu os 12 apóstolos e começou o seu ministério indo de aldeia em aldeia, de casa em casa, de vila em vila, e juntamente com os 12. E no segmento, na continuidade do seu ministério, muitos outros discípulos, ouvindo as suas palavras, começaram também a segui-lo. O Brasil está passando por um tempo muito difícil. Além da pandemia, nós temos visto um desgoverno de várias áreas. Não é só a questão do governo federal, pois nós sabemos que temos um regime presidencialista, mas há o Congresso Nacional, os deputados, senadores, e há também o Supremo Tribunal Federal. E o que mais me preocupa hoje desses três poderes é o Supremo Tribunal Federal, onde um ministro age como Deus e tomam decisões que entristecem todo o país,
Quando surgiu a Lava Jato, acho que em 2014, 2015, foi um alento para o povo brasileiro, a alegria do povo em ver pessoas poderosas indo para a cadeia, e bilhões de dinheiro foram devolvidos aos cofres públicos pelo roubo de empreiteiras e de políticos. E agora nós vimos, para nossa tristeza, que apenas um ministro achou lá uma brechinha pequenininha no todo o processo e soltou uma pessoa condenada já em 3 esferas da justiça. E o povo, de um modo geral, está muito entristecido. O povo não confia mais nos políticos, o povo não confia mais na justiça. E nós vemos hoje o Brasil, pessoas caminhando com desesperança, com tristeza. E se porventura ocorresse algum líder, ou religioso, ou político que fosse, o povo ia caminhar, o povo ia seguir. Foi o que aconteceu nos tempos do Senhor Jesus Cristo. O povo também era oprimido, o povo era sacrificado, o povo estava sob o domínio do Império Romano. E quando eles viram um alento, quando eles viram uma mensagem a qual Jesus Cristo trazia, eles começaram a abraçar e começaram a seguir. Então, aonde Jesus ia aquela multidão acompanhando. É bem verdade que esse mesmo povo estava procurando os milagres, estava procurando os alimentos que Jesus ia multiplicar, a água que Jesus ia dar a eles, algo material. Mas Jesus disse que o reino dele não é este reino. E que ele veio aqui exatamente mostrar o reino do Pai, o reino dele. E nestes versos, quando esta multidão, ou esses discípulos mais próximos, não os 12, mas esses discípulos que acompanhavam Jesus por todos os lugares que ele estava indo, começaram a entender que Jesus Cristo iria passar por profundos sofrimentos. Jesus ia passar pela dor, Jesus ia passar pela morte. Quando começaram a entender todo o sofrimento que iria causar seguir a Cristo, eles o abandonaram. E Jesus usa aqui uma palavra até interessante. Contudo, há descrentes entre vós. Não é difícil nos nossos dias. Nós caminhamos, nós levamos a mensagem do Evangelho, muitas pessoas abraçam, muitas pessoas se alegram, muitas pessoas têm comunhão conosco, mas quando eles veem que a mensagem a qual nós pregamos biblicamente, nós não estamos aqui barganhando o Evangelho, nós não estamos aqui oferecendo bênçãos materiais, nós não estamos oferecendo aquilo que as pessoas querem, pão e circo, muitos acabam abandonando o nosso grupo. Há descrentes entre vós. E se houve no tempo do Senhor Jesus Cristo, nos nossos tempos também não ia ser diferente. E essas pessoas, esses discípulos, abandonaram o Senhor Jesus Cristo. E fez com que o Senhor Jesus perguntasse aos 12, quereis vocês também ir embora? E o tema da mensagem desta manhã, meus queridos irmãos, para a nossa escola bíblica dominical, querem vocês me abandonar? Quereis vocês ir embora? Quereis vocês me deixar? Quereis vocês me abandonar? E aí nós vemos Pedro. Pedro responde, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Senhor Jesus, ao falar com os seus discípulos, ao trazer até uma intimação a eles, olha, já que estão esses demais me abandonando, vocês também, discípulos, querem me deixar? Querem me abandonar? E coube a Pedro trazer a resposta, tanto por ele como pelos demais discípulos.
Meus irmãos, vejam a importância e também responsabilidade de nós termos líderes na igreja. Porque os líderes, eles vão falar pelos demais. Eu não estou dizendo que os demais não vão poder dizer, os demais não vão poder se expressar. Claro que podem se expressar, claro que podem dizer. Mas eu estou dizendo no sentido de que nós podemos, queridos irmãos, ter uma liderança firme, uma liderança coesa, uma liderança que quando vierem as tribulações, quando vierem as tormentas, a liderança poderá firmar os seus passos na palavra do Senhor. Eu conheço, no meu tempo de ministério, e já se vão mais de 25 anos, 30 anos, desde que eu deixei São João da Boa Vista, a Rosângela e eu, nós fomos para o seminário, para o internato, e lá nós decidimos servir e seguir a Cristo. E nesses 30 anos que nós estamos na estrada, já vi milhares de pessoas, posso assim dizer, que eu conhecia, que serviam ao Senhor, mas que muitos dessas pessoas que caminharam com a gente, muitas dessas pessoas já não estão mais conosco. Eu não estou dizendo que deixaram a nós e foram para outra igreja, não. Eu estou dizendo pessoas que caminhavam conosco e que hoje não estão em igreja nenhuma. E você também, meu irmão, minha irmã, sabe de muitas pessoas também que se decepcionaram. Eu tenho certeza que não foi com o Evangelho. O Evangelho a gente não se decepciona. Com Cristo a gente não se decepciona. Mas as pessoas sim. Creio, muitas pessoas já se decepcionaram com o pastor Antônio Carlos. E o que eu tenho a dizer? Não confie em homens. Não confie em palavras vazias de pessoas. Não confie em pastor ou líder. Confie no Senhor Jesus Cristo. A Ele sim devemos ter plena confiança. E Pedro, na sua autoridade, diz: Senhor, para onde nós iremos? O Senhor tem. O Senhor é a palavra de vida eterna. E nós temos crido que o Senhor vai nos levar até os céus. Quando decidimos crer em Cristo, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, também decidimos ser servo. Decidimos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Foi o que fez o apóstolo Pedro. É bem verdade, irmãos, que nós temos os nossos escorregões, como Pedro também teve. Lembram que logo após a morte, primeiramente nós podemos lembrar que Pedro escorregou quando ele negou ao Senhor Jesus Cristo. Perguntaram: olha, esse aí é um dos discípulos de Jesus. Ele disse: não, nem eu conheço. E depois que o Senhor Jesus morreu, lembro que Pedro também disse aos demais: olha, o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu vou voltar a ser pescador. E Jesus aparece a ele. A partir daí, Pedro se torna um servo fiel e dedicado. E eu vou dizer mais, irmãos, na sua vida também teve alguns outros escorregões. O próprio apóstolo Paulo mesmo diz que chamou a atenção de Pedro, porque quando ele estava com os judaizantes, ele agia como judeu, e quando ele estava com os gentios, ele agia como gentio. Então nós temos falhas. Não olhem, irmãos, para o pastor Antônio Carlos e não queiram ver ou dizer que o pastor não tem defeitos. Não, tem muitos defeitos. Luto contra esses defeitos, luto, e portanto eu sei da minha condição e eu posso entendê-los. Por eu saber da minha condição, eu sei que eu sou salvo, lavado, regenerado por Cristo Jesus. Também sei a sua condição, meu irmão, minha irmã, que você também é lavado, regenerado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas temos falhas. Mas a questão que eu gostaria que nós pensássemos é: muito fácil quando fazemos as coisas e acertamos as coisas,
Mas o que um líder mais precisa é do apoio quando ele erra. É do apoio quando ele tira de você ou de qualquer outro membro a expectativa a qual tinha. Eu confesso aos irmãos que no sentido tanto do ministério como no sentido da obra, da construção, eu tenho tido as minhas falhas, os meus erros. E, meus queridos irmãos, é o momento que mais precisamos da ajuda do irmão, do apoio do irmão. Pois nós somos líderes. Não estou dizendo só a mim, me referindo a mim, mas a todos os demais da liderança, que tem as suas falhas, que tem os seus erros, e que nesse momento precisa do apoio e da ajuda, do ombro amigo. Jesus não tinha falhas, não tinha defeitos, ele perfeito, e mesmo assim ele sentiu que precisava do apoio dos seus discípulos. Vocês também vão me deixar? E Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor Deus? O Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro escolheu servir ao Senhor Jesus Cristo. E ao escolher servir ao Senhor Jesus, ele diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Não temos para onde irmos. Meus irmãos, nós também, aqui na terra, não temos para onde ir. A nossa esperança, a nossa alegria vai ser nos céus, quando todos nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor apresentou-nos a palavra. Nós aceitamos e temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos e que nós possamos nessa jornada continuarmos juntos, trabalhando juntos, louvando e glorificando o nosso Deus, Senhor e Criador dos céus e da terra. Deus abençoe os amados irmãos. Nós vamos orar primeiramente pelos enfermos, orar pelas pessoas que por essa pandemia estão desanimados, e que Deus continue fortalecendo, dando graça aos irmãos, aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego, ou mesmo de uma assistência nesse tempo em que nós vemos as pessoas sem poder trabalhar, muitos autônomos, muitos que trabalham por conta própria estão passando muita dificuldade. Vamos orar. Querido Deus, ó Pai de amor, obrigado por esta manhã, obrigado pela nossa escola bíblica dominical, pela palavra do professor, Senhor Deus, pela palavra do dirigente da escola bíblica. E, Senhor, queremos neste momento colocar a vida dos enfermos. Esteja ali com o irmão Marcos no hospital, Senhor Deus, colocando a sua mão sobre ele, Senhor. Dê o desejo a ele de voltar a viver, a se alegrar, Senhor Deus. Mas se ele partir, Senhor Deus, também nos alegraremos, pois sabemos que ele está já crendo e crido no Senhor Jesus Cristo. E, Senhor Deus, também pedimos pela vida da Hébia, pela vida da irmã Eva, pela vida da irmã Andréia, por todas as pessoas, Deus, que estão tendo outros problemas, que não é em relação à pandemia, mas são problemas difíceis, saúde, e que precisam da sua graça, do seu amor. Esteja confortando, consolando a irmã Regina, Senhor Deus, nos exames que ela tem feito, dando o melhor, Senhor Deus, para a sua saúde. Demais irmãos, Senhor Deus, que precisam de nossas orações, como nós temos visto no grupo, pedidos sendo colocados, pela vida da irmã Jéssica, Senhor Deus, do Shebeck, da mãe do Shebeck, da Isabel, do Nicolas, ó Deus, por essa pandemia, Senhor Deus, o Covid que eles estão atravessando. Coloque a sua mão, Senhor Deus, sobre eles, dê a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus. Também a todos os demais que precisam, Senhor Deus, ser fortalecidos. Aqueles que estão desanimados, Senhor Deus, coloque a tua força, o teu poder, o teu espírito. Que eles não olhem para homens, não olhem para líderes, mas olhem para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. E nós possamos caminhar juntos, ó Deus. Senhor, pedimos por essa obra, pela continuidade, Senhor Deus, até o encerramento dessa etapa, e que possamos ver em tudo o teu cuidado e a tua misericórdia. Oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.